E aí, pessoal, tudo bom? Esse aqui é mais um Random Encounters com o Betão. Fazia tempo que eu não fazia um Random Encounters, então resolvi fazer uma coisa diferente. Saiu o Tormenta 20, né? Pelo menos para alguns capítulos já saíram para os apoiadores. Então, tem muita página falando do assunto. Eu quero dar minha opinião também, né? Então, eu vou ler um texto que eu soltei lá no blog, no meu blog, o Lote do Betão. Se você quiser, acho que eu vou colocar o link aqui nos comentários. E vamos nessa, eu vou fazer a leitura e vou fazer uns pequenos apanhados. Finalmente o Tormenta 20 saiu. Pelo menos alguns capítulos do livro já foram liberados para os apoiadores que participaram do processo de financiamento coletivo para a publicação do livro. O livro inteiro não está disponível ainda, mas os capítulos que já foram disponibilizados são aqueles que já estão em versão final, podendo ser apenas alterado algum erro de digitação ou de gramática. Ou seja, sobre estes capítulos já publicados, temos literalmente o conteúdo do livro lavrado em pedra. Sendo assim, já existe o core do sistema disponível para quem é apoiador e quiser dar uma boa olhada. Afinal de contas, Tormenta 20 anos é a resposta da Jambô Editora para títulos como Dungeons and Dragons quinta edição e Pathfinder segunda edição. E o que esses três livros têm em comum? Todos os três livros falam de fantasia medieval heróica, e todos três descendem de uma maneira ou de outra do Dungeons and Dragons terceira edição, ou 3,5, como você preferir. Se voltarmos um pouquinho no tempo, você vai lembrar que lá no ano 2000, a Wizards of the Coast criou um negócio chamado OGL, ou Open Game License, que permitia que você criasse os materiais derivados dos livros de referência do Dungeons and Dragons. Né? Interessante que esses documentos OGL nunca perdem a validade. Então, enquanto você seguir as regras da publicação, você pode utilizar o sistema contido naquele documento, fazendo as alterações que você achar necessário. E os três livros de fantasia medieval lançados no Brasil são exatamente isso. Derivações da OGL original lá do ano 2000. Até agora, a disputa pelo mercado brasileiro tinha sido entre o Pathfinder e o D&D, como pesos pesados que estão se adaptando aos novos tempos. Tormenta 20 chega nessa disputa com alguns diferenciais muito interessantes. O primeiro deles é que é a experiência dos seus editores com o mercado nacional, uma vez que Tormenta completou 20 anos no Brasil. E esses 20 anos, o livro nunca deixou de ser publicado, passando por diversas encarnações, sistemas e edições. Então, se tem uma coisa que o pessoal que está fazendo Tormenta 20 sabe fazer, é ouvir e agradar a maioria do seu público. É bem diferente do que acontece com Dungeons and Dragons e com Pathfinder. Eles foram feitos para outro público, o público americano, que tem uma experiência de fantasia medieval muito diferente da experiência dos jogadores brasileiros. Mas será que isso sozinho torna o Tormenta 20 melhor que os outros livros? Necessariamente não. Mas adiciona um tipo de conhecimento que os outros livros não têm. O livro é muito bonito, não deixa nada a dever a edições importadas, livros importados. Pelo menos no quesito diagramação e ilustração. Entretanto, nem tudo são flores. Apesar de trazer uma nova arte e estética para o jogo, ele ainda utiliza de muitas ilustrações já vistas em outros livros e outros materiais da editora Jambô. É o caso, por exemplo, das ilustrações nas páginas 109, 220, 235, 239, ora, entre muitas outras. Para um livro que está comemorando 20 anos de cenário e com o financiamento coletivo mais bem sucedido do Brasil, com quase 2 milhões de reais arrecadados, eu acho que foi uma bola fora. Mas aí é opinião minha, você não precisa concordar. O livro traz uma organização muito bem diagramada e uma ordem que faz muito sentido, tanto para o jogador de primeira viagem, quanto para o cara que já está jogando só Deus sabe há quanto tempo. É possível identificar alguns caguetes, né, e termos usados de livros mais antigos na franquia, como se fossem pequenos easter eggs para os jogadores veteranos. Na seção de NPC, você encontra velhos conhecidos do público brasileiro, né, como é o caso do Mentor Palpiteiro, Indeciso Misterioso, que são heranças do famoso Defensores de Tóquio, uma espécie de xodó de um dos autores do livro. O livro também renomeia vários termos que são conhecidos clássicos de outros livros da OGL. É o caso de algumas
características como iniciativa, bônus base de ataque à distância e bônus base de ataque corpo a corpo, que agora viraram, cadê? Luta, iniciativa e pontaria, né? Habilidade de classe e talentos virou tudo poder. Poderes marciais, poderes gerais, poderes da tormenta. É possível também, com as regras contidas no livro, fazer pequenas alterações para que seu personagem se torne mais de acordo com aquilo que você quer. Esse nível de customização é legal. Não chega aos pés do Pathfinder, que dá um nível de customização assim, em alguns casos até exagerado, mas dá muito mais opções que o D&D quinta edição. Aliás, opção é o que não falta nesse livro, desde raças até classes. Desde os famosos arquétipos como guerreiro, arcanista, que aqui juntou o mago, o feiticeiro e o bruxo numa classe só, o ladrão passando pelos cavaleiros, bucaneiros, né? E raças que são típicas do cenário, como os meio-gênios, as meio-dríades, goblins, minotauros, sem falar de modelos de personagem que foram transformados em raças, como é o caso dos esqueletos vivos, chamados de Ostels, Ostelons, uma coisa assim, e dos golems. É claro que ganharam novos nomes, né? E eu estou com preguiça de olhar no livro agora. Já estava com preguiça na hora de escrever o texto, né? No quesito equipamento, o livro faz arroz com feijão muito bem feito, embora algumas escolhas mecânicas possam ser razoavelmente questionáveis. O dano do ataque feito à distância, com arco e flecha, por exemplo, só é acrescido do seu bônus de destreza quando você tem um poder específico para isso. Dessa forma, os ataques à distância se tornam menos poderosos do que os ataques corpo a corpo. Outra coisa que é interessante aqui é que, embora o nome dessa pessoa não esteja na capa do livro, a influência dela sobre essa edição é incrível, que é a Karen Soarelli. Karen Soarelli, ela é autora de alguns dos dois romances, de alguns romances do cenário de Tormenta, e é possível perceber como o trabalho dela fez diferença e tem influência no livro. E ela conta uma coisa interessante em suas palestras, que ela diz assim, que ela sempre quis voar no RPG, e que ela nunca conseguiu, porque voar é um poder muito grande, então o personagem de primeiro nível não voa, porque senão quebra o cenário. Então não adianta, isso aí acabou virando uma filosofia do livro, né? Não adianta você dar um poder para um personagem de primeiro nível, como por exemplo voar, se ele não vai poder voar nunca, ou se ele vai ter uma grande desvantagem quando voar. Eu achava, sinceramente, que essa premissa estava presente no livro inteiro. Porque é uma premissa muito bacana. Você vai dar aquilo que o jogador efetivamente vai usar. Ele quer fazer um personagem daquele jeito, ele vai ter aquele. O sistema não vai contra ele. Eu achei que seria isso, mas parece que eu me enganei. Uma das maiores e mais audaciosas alterações mecânicas no livro é o abandono do sistema Vanciano de magias, que é utilizado nos livros de D&D desde 1974. O sistema agora se parece muito mais com aqueles RPGs de computador moderno, em que temos os personagens uma espécie de combustível mágico, conhecido como ponto de magia ou mana, para alimentar poderes, magias e habilidades especiais. Ora, nem só magos, arcanos e companhia limitada têm pontos de magia. Tem habilidades de guerreiro que você precisa gastar ponto de magia para ativar. Essa simplificação evita muita dor de cabeça na hora de calcular os slots de magia que o personagem tem direito, e algumas habilidades que são por dia, por encontro, depois de um descanso. Falando em descanso, dos 3 livros, o Tormenta 20 é o que mais pega severo com a questão de recuperação de pontos de vida e pontos de magia. Enquanto no D&D, depois de um descanso longo, você está pronto para sair na porrada com o dragão vermelho, no Tormenta as coisas mudam de figura com a recuperação de pontos de vida um tanto lenta e gradual. Dessa forma, o livro presenteia os jogadores com muitas opções de poderes incríveis, mas também diz que esses poderes têm seu uso limitado, e você não deve queimar todas as suas habilidades apenas para transformar aquele inimigo da primeira sala da masmorra em pudim de ameixa crocante.
Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que para um projeto dessa magnitude era esperado que os conceitos da lore estivessem todos realmente ligados aos conceitos mecânicos do jogo. É aquela coisa, o fluff tem que estar ligado ao crunch, né? Infelizmente isso não acontece, né? Pelo menos não muito. Existem divindades, por exemplo, cuja arma favorita é a espada longa, mas essa mesma divindade proíbe seus seguidores de usar armas cortantes ou de combater de qualquer maneira. Embora esse tipo de inconstância apague um pouco o brilho do cenário, não chega a desagradar de modo geral, pois é muito fácil para qualquer mestre experiente fazer as alterações necessárias para que o jogo se torne mais amigável. É o caso dos golems, por exemplo. Os golems eles ganham uma pele metálica, uma placa metálica, que dá mais 5 em defesa, que seria mais 5 em classe de armadura. Mas, mesmo essa pele sendo natural, porque é o couro do golem é essa placa metálica, ele ainda ganha chance de falha arcana. Ou seja, se eu quiser fazer um mago golem, olha isso. Se eu quiser fazer um mago golem, toda vez que eu quero lançar uma magia, eu tenho que jogar um D20. Para fazer magia de primeiro nível, eu tenho que tirar de 15 para cima no dado para poder fazer isso. Cara, é uma chance muito grande da magia falhar. Então, lembra aquela coisa que eu falei da Karen Soarelli, do personagem que voa, mas não pode voar? Pois é, passou por aqui. Eu trocaria tranquilamente esse defesa mais 5 do Golem pela habilidade de lançar magias normalmente. Mas, de novo, é uma alteração que o fã deve fazer se quiser. É diferente, por exemplo, do Pathfinder ou do D&D quinta edição, onde você já tem os Golems, que são os Warforged, né? E eles já não têm essa frescura. Vários modelos, e pode lançar magia, não tem problema. Vamos lá. Com uma base de fãs muito apaixonada, autores acessíveis, o suporte de uma revista digital e de um fórum oficial e um sem número de comunidades e grupos ativos espalhados pelas redes sociais, o Tormenta 20 é o tipo do jogo que você sempre vai ter com quem conversar, alguma coisa e com quem trocar ideias. Então, se você quer saber o que é jogar um jogo típico, com sabor típico do RPG brasileiro, Tormenta 20 é a escolha que você deve ter. Nem que seja para você experimentar pelo menos uma vez na vida. Se você vai gostar ou não, é uma questão muito pessoal e vai depender, como em todos os outros jogos, da sua experiência, dos outros jogadores e de uma série de outros fatores que livro nenhum garante. Duas coisas são inegáveis nesse quesito. A primeira delas é que a colcha de retalhos de Tormenta deixou de ser há muito tempo um termo pejorativo para passar a se tornar uma das suas maiores qualidades. A segunda é que tanto o livro como o cenário são os maiores sucessos que o RPG brasileiro já produziu. E isso, nenhuma opinião barra. Tá? Então, assim, estou satisfeito com o Tormenta 20? Participei do financiamento coletivo, acompanho o cenário desde que ele foi lançado, babá. Estou satisfeito? Sim e não. Algumas coisas que eu gosto, muitas coisas que eu não gosto e que eu vou ter que alterar quando chegar na minha mesa. Eu não vou nem falar das mudanças no cenário, porque, enfim, eu acho que tem outras pessoas falando nisso e eu não quero dar spoiler. Se você não viu os livros da Karen Soarelli, do Caldela, se você não está acompanhando o que é que aconteceu na literatura do cenário nos últimos anos, melhor você procurar os livros, vai ler, são leituras muito agradáveis, você vai gostar muito, tá? Bom, basicamente é isso. E acho que foi o Random Encounters mais longo que eu já fiz, quase 15 minutos. É isso, gente. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Até a próxima.